Estamos começando um novo projeto este ano. Estamos colocando as aulas no YouTube, onde os alunos podem, em sua casa ou em qualquer outro lugar, acessá-las e ter esse conhecimento dessas aulas de Doutrina e Convênios. Estamos iniciando com a aula 1 de Doutrina e Convênios, abrangendo as sessões 1, 3 e 10. Sejam bem-vindos a este novo método. Vamos começar com a sessão 1, para que a gente entenda qual é o propósito de Doutrina e Convênios. Eu selecionei esses 3 versos que mostram qual é o propósito de Doutrina e Convênios. Então vamos lá ao primeiro deles, que é Doutrina e Convênios 1,17. Note ali que o Senhor está dizendo que, em virtude das calamidades que iriam acontecer aos habitantes na terra nesses últimos dias, o Senhor chamou o seu profeta, Joseph Smith Jr., e falou a ele, deu mandamentos e mostrou a ele como restaurar a igreja, dando todas as normas, direções, como é que as ordenanças deveriam ser realizadas. E Doutrina e Convênios, então, nos relata tudo isso. A outra escritura está lá no verso 30, onde o Senhor testifica e mostra que a igreja estaria sendo restaurada, né? E seria a única igreja que teria todas as coisas necessárias para fazer essa restauração. E a terceira, ele nos dá como mandamento, que a gente deveria examinar Doutrina e Convênios, e diz que o que nela contém é verdadeiro, fiel, e que tudo que foi profetizado nela, todos os sinais dos tempos, seriam cumpridos no devido tempo do Senhor. Vamos ver agora um segmento de vídeo onde um dos apóstolos do Senhor, Eld Bednar, nos explica qual é a importância de estudarmos Doutrina e Convênios e as coisas nela contidas. Por que o estudo de Doutrina e Convênios e a história da igreja é tão importante para nós? Há vários anos, o presidente Ezra Taft Benson destacou o fato de o Livro de Mormon ser a pedra angular de nossa religião. Se temos um arco, a pedra angular é aquela que fica no topo do arco e segura os dois lados. Assim, o Livro de Mormon é a pedra angular. O presidente Benson ensinou que Doutrina e Convênios é a pedra de cume, é a parte culminante de alvenaria que você coloca em uma parede. O Livro de Mormon e Doutrina e Convênios são a pedra angular e a pedra de cume de nossa religião. O Livro de Mormon convida todos a vir a Cristo. Doutrina e Convênios convida todos a vir ao reino de Cristo na terra, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Assim, esses 2 volumes de escrituras testificam um do outro, se completam e se complementam. E nós aprendemos mais sobre o Livro de Mormon ao estudar Doutrina e Convênios. Ao estudar o Livro de Mormon, somos preparados para as revelações dos últimos dias que se encontram em Doutrina e Convênios. Uma segunda razão pela qual Doutrina e Convênios e a história da igreja são tão importantes é porque a maioria das revelações que temos agora em Doutrina e Convênios vieram em resposta às perguntas de Joseph e seus companheiros. Nas Escrituras encontramos o conselho de pedir, buscar e bater. E Doutrina e Convênios é um padrão, é um manual de como receber revelação. Quando Joseph e Oliver estavam traduzindo o Livro de Mormon, eles tiveram dúvidas sobre o batismo. Eles perguntaram ao Senhor. A resposta a esta oração é a seção 13 de Doutrina e Convênios. No livro de Doutrina e Convênios, estudar não apenas uma seção em particular, mas passar a entender a pergunta que Joseph e outras pessoas fizeram para dar origem àquela revelação, torna-se uma instrução para nós hoje em dia de como pedir, buscar e bater, e melhor ouvir a voz do Senhor. Ótima pergunta. Eu gostei muito quando o Elder Bednar faz essa afirmação, que não é dele, mas é do Elder Ezra Taft Benson, que foi presidente da igreja, onde ele coloca que o Livro de Mormon leva os homens a Cristo. E Doutrina e Convênios leva os homens ao reino de Cristo. Ou seja, leva a igreja, a única igreja verdadeira e viva sobre a face de toda a terra. Isso é muito importante. Porque Doutrina e Convênios, ela mostra realmente como a igreja deveria ser organizada, deveria
as ordenanças deveriam ser feitas, enfim. E ainda assim revela muitas coisas que foram perdidas, muitas doutrinas que só encontramos em Doutrina e Convênios. Alguns exemplos delas são os graus de glória, a obra da redenção dos mortos, o casamento celestial, que une as famílias para toda a eternidade, também fala sobre o governo da igreja. Os sinais dos tempos em Doutrina e Convênios são muito claros, muito mais claros. Também fala a respeito do chamado eleição e outras instruções muito importantes a respeito de testemunho e principalmente nos ensina como receber revelação. Nessa citação, o Elder Packer, ele conta que quando ele era um jovem professor do seminário, ele pensava que as revelações, a grande parte das revelações já tinham acontecido e que aqueles eram tempos maravilhosos. E ele conta então que no devido tempo ele percebeu que nós vivemos hoje um período muito mais intenso de revelações do que naquela época. E que o Senhor está perto de nós, está revelando a sua vontade todos os dias aos seus profetas e seus líderes chamados para dirigir a igreja. Bom, pessoal, vamos começar então na seção 1 de Doutrina e Convênios, chamado de O Prefácio do Senhor. Essa sessão ela foi recebida em 1º de novembro de 1831, em Ohio. E ela foi recebida após mais ou menos 70 sessões de Doutrina e Convênios já terem sido reveladas, e eles então queriam publicar essas revelações como o Livro dos Mandamentos. E essa conferência então aprovou que eles assim o fizessem. E eles queriam buscar, o profeta buscou a confirmação do Senhor e uma coisa maravilhosa aconteceu. O Senhor mesmo deu um prefácio para o livro dos mandamentos, que hoje nós chamamos de Doutrina e Convênios, E o Senhor, além de aprovar, ele mesmo dá o prefácio e ela então é conhecida como a seção 1 de Doutrina e Convênios. Na seção 1, dos versos 1 a 4, o Senhor então começa o prefácio e ele coloca lá no verso 4 que Doutrina e Convênios se tornaria uma voz de advertência a todos os povos. Queria que você prestasse atenção nessa imagem que vamos ver agora. E você tomaria este líquido que está nessa garrafa? Pense um pouquinho. Já pensou? Por que você não tomaria? Será que esse símbolo quer dizer alguma coisa para você? Assim também, Doutrina e Convênios é uma voz de advertência. Está nos advertindo das coisas que vão acontecer, que estarão acontecendo nesses últimos dias. E Doutrina e Convênios nos ajudará a que não sejamos enganados. E também vai nos ajudar a nos prepararmos para a segunda vinda do Salvador Jesus Cristo. Veja esses 2 versos da seção 1 de Doutrina e Convênios. Note que essa palavra preparar ou preparai-vos, ela aparece cerca de 90 vezes em Doutrina e Convênios. Então esse é o tema principal, como a gente já falou, deste livro de Doutrina e Convênios. E, na verdade, irmãos, nós precisamos estar preparados, porque o Senhor está perto. O presidente George K. Cannon, foi um membro da primeira presidência, ele faz a seguinte advertência. Ele diz o seguinte: Deus escolheu seus servos. Ele considera sua exclusiva prerrogativa condená-los, se eles merecerem condenação. Ele não nos conferiu individualmente o privilégio de censurá-los ou recriminá-los. Portanto, ninguém, por mais forte que seja a sua fé ou elevado o cargo que possua no sacerdócio, pode falar mal do ungido do Senhor e encontrar defeito na autoridade que Deus estabeleceu sobre a terra, sem incorrer no seu desagrado. O Espírito Santo se retirará de tal pessoa e ela ficará envolta na mais densa treva. Esta, então, é uma das advertências que o Senhor faz a nós nesses últimos dias a respeito de seu profeta. Eu gostaria agora que vocês lessem Doutrina e Convênios do verso 11 ao 23 e encontrem
Quais os problemas que esses versículos identificam que evitará que muitos ouçam a voz do Senhor e de seus servos? When you feel like temptation's too much, when you feel like you're all on your own, when life's walls crumble down on you, just remember that you're not alone. He awaits to send his angels to care for you. Just ask and you'll receive. Find your own sacred grove. Open the door and let him in. Vocês devem ter encontrado pelo menos essas coisas que eu encontrei e coloquei, estou colocando agora, né? Que as pessoas se desviaram das ordenanças, quebraram o convênio eterno, não buscam ao Senhor, andam em seus próprios caminhos, segundo sua imagem do seu próprio Deus, e eles não aceitam que as coisas fracas do mundo podem abater as poderosas. E agora eu gostaria que você pensasse nessa outra pergunta sobre esses mesmos versos. E vamos ver o que vocês encontram desta vez. When you feel like temptation's too much, when you feel like you're all on your own, when life's walls crumble down on you, just remember that you're not alone. He awaits to send his angels to care for you. Just ask and you'll receive. Find your own sacred grove. Você deve ter encontrado coisas como estas, imagino, né, de que aqueles que não ouvirem a voz do servo de Deus, do profeta, será afastado do meio do povo de Deus. E também que o Senhor chamou o profeta Joseph Smith para restaurar o seu evangelho. E também que aquelas coisas fracas que ele fala ali são pessoas ou coisas fracas pelo padrão do mundo, que não têm doutorados, não são pessoas influentes no mundo, mas que para Deus são pessoas fortes e escolhidos desde antes de virem para esta terra. Agora eu gostaria que você lesse esses versos e, quando estiver lendo, acrescente a palavra eu depois de se. Então ficaria assim: se eu errasse, se eu buscar, se eu pecar, se eu for humilde. E gostaria que você descobrisse o que o Senhor fala quando nós fazemos essas coisas, ou qual é o padrão do Senhor e quais são as coisas que nós recebemos em troca se fizermos essas coisas. Note que o seu gráfico deve ter ficado mais ou menos dessa maneira. Então, se eu errar, me será revelado. Se eu buscar, eu vou ser instruído. Agora, se eu pecar, eu vou ser repreendido, né, castigado, para que eu possa me arrepender. Agora, também, se eu for humilde e aceitar as repreensões, a instrução e o que o Senhor me revelar, eu serei fortalecido e abençoado do alto e receberei mais conhecimento. Note que isso é um padrão também para que nós possamos, como pais, como líderes,
ajudar quando tivermos que falar com alguma pessoa. Quando a pessoa erra, nós não precisamos repreender ela e nem castigar, simplesmente mostrar que ela errou. Agora, quando há as pessoas e nós precisamos ser repreendidos para que nós possamos mudar e tornarmos pessoas melhores, verdadeiramente nos arrependermos. Vamos agora ler juntos o verso 30 dessa seção 1, onde o Senhor diz assim: E também para aqueles que forem dados estes mandamentos, tivessem poder para estabelecer o alicerce desta igreja e tirá-la da obscuridade e das trevas, a única igreja verdadeira e viva na face da terra, na face de toda a terra, com a qual eu, o Senhor, me deleito, falando à igreja coletivamente e não individualmente. Essa escritura às vezes pode parecer que nós somos presunçosos em afirmar que esta é a única igreja verdadeira e viva. Isso não quer dizer que as outras igrejas não têm coisas boas, mas esta é a única igreja que possui o sacerdócio real e a autoridade para que possa realizar as ordenanças salvadoras, como o batismo, as ordenanças do templo, que são ordenanças de exaltação. Por isso ela é uma igreja viva e também uma igreja que está recebendo revelações e instruções do Senhor diariamente, para que ela possa ser conduzida da maneira que o Senhor deseja. Veja esta declaração do elder Theodore Tuttle, onde ele diz que existe uma grande diferença entre uma igreja morta e uma igreja viva. Embora a primeira possa ter forma, aparência, o ritual e a dimensão, a igreja viva possui vida. Um profeta vivo conduz a igreja hoje em dia. Nela existe um espírito vibrante, um movimento vivo, um espírito cativante, uma glória que eleva e edifica. Ajuda e abençoa a vida de todos os que chegam ao seu alcance. A igreja prosseguirá para a frente até cumprir o seu destino divino. Interessante nessa seção 1 é os versos 31 e 32, onde o Senhor diz que ele não pode encarar o pecado com o mínimo grau de tolerância, porque ele é santo. Ele não pode encarar o pecado de forma nenhuma. Agora ele coloca ali que, entretanto, aquele que se arrepender e cumprir os mandamentos do Senhor será perdoado. Ele coloca dois requisitos aqui para que nós possamos ser perdoados, Que a gente precisa se arrepender e cumprir com os mandamentos, para que possamos ser perdoados. Agora, tem o outro lado dessa questão. O Senhor diz que aquele que não se arrepende, dele vai ser tirado até a luz que recebeu. Porque ele diz que o Espírito não vai contender para sempre com o homem. Então, aqueles que uma vez foram iluminados e receberam algum tipo de luz, quando não se arrepende e insiste no pecado, o Senhor tira a luz que eles receberam. E eles perdem essa luz, o semblante decai, e essas pessoas acabam perdendo toda a luz que tinham, o seu testemunho, e acabam às vezes até se tornando opositores do Salvador Jesus Cristo e de sua obra aqui na Terra. Devemos tomar cuidado com isso. Veja esse segmento de vídeo, onde realmente mostra quando nos arrependemos, ganhamos luz, e quando deixamos de nos arrepender, vamos indo para as trevas, se não tomarmos cuidado.
Vamos ver mais dois versos dessa seção 1, onde o Senhor ele diz que não faz acepção de pessoas e o Senhor quer dizer que o tempo está se aproximando. Mas isso era 1831, isso fazem quase 200 anos. E ainda o Senhor diz, ainda não é chegada a hora, isso naquela época, mas está perto. E eu tenho certeza que esse tempo já chegou, em que a paz será tirada da terra. E quem duvida que isso já não está acontecendo? E o diabo terá poder sobre o seu próprio domínio. E é importante a gente lembrar que Satanás tem poder quando as pessoas ouvem os conselhos dele e seguem os ensinamentos dele, que é a maldade, a iniquidade. Então isso dá poder a Satanás. Por outro lado, no verso seguinte, o Senhor promete aos santos que o Senhor terá poder sobre os seus santos, e reinará no seu meio e descerá para julgar o mundo, né? Isso na segunda vinda. Mas aqueles santos que guardarem os mandamentos, as pessoas que forem fiéis aos seus convênios e aquilo que conhecem do Evangelho, têm a promessa do Senhor que vão ser protegidos contra as ciladas de Satanás. Mas precisamos estar atentos e estar sempre guardando os mandamentos e buscando ter o Espírito do Senhor conosco para que isso possa acontecer. Para encerrarmos o estudo dessa sessão, o Senhor faz uma advertência. Ele diz, examinai esses mandamentos porque são verdadeiros e fiéis, e as profecias e as promessas neles contidas serão todas cumpridas. Então fica a advertência do Senhor para que a gente examine. Essa palavra examinar não significa que a gente deve ler esporadicamente ou ler só por ler. Nós precisamos examinar, procurar entender, procurar buscar, porque é um livro que foi escrito para a nossa época. E o Senhor testifica que eles são verdadeiros. E eu também quero testificar que são verdadeiros e que a palavra do Senhor ficou muito clara aqui em Doutrina e Convênios. E é uma bênção para todos nós termos esse livro de Escrituras. Agora vamos para a sessão 3 de Doutrina e Convênios. Essa sessão foi dada ao profeta Joseph Smith em virtude de Martin Harris ter perdido 116 páginas que já tinham sido traduzidas do livro de Mórmon. E ele relata da seguinte maneira. Algum tempo depois que o Sr. Martin Harris começou a escrever para mim, ele passou a me importunar para que eu lhe desse a liberdade de levar os escritos para casa e mostrá-lo a outros. E me pediu que perguntasse ao Senhor através do Urim e Tumim se ele podia fazer isso. Atendi a sua solicitação e a resposta que recebi foi de que ele não deveria. Martin não ficou completamente satisfeito com aquela decisão e pediu-me que perguntasse novamente. Eu assim fiz e a resposta foi idêntica à anterior. Mas ele não se contentou, insistiu que eu o tornasse a inquirir. Tanto ele me suplicou que tornei a invocar o Senhor e ele concedeu que levasse os escritos, sob certas condições, as quais consistiam em que ele os mostrasse apenas a seu irmão, Preserve de Harris, a esposa, ao pai, à mãe e à senhora Kobe, irmã de sua mulher. De acordo com essa última resolução, fiz com que assumisse comigo um convênio da mais solene natureza, de que se submeteria às limitações recebidas. Ele concordou. Martin fez o que solicitei. Depois, tomou o manuscrito e foi para casa. Apesar das restrições que lhes foram impostas e da seriedade do convênio que fizera comigo, ele mostrou o manuscrito a outras pessoas, as quais, mediante um ardil, o roubaram dele, nunca mais sendo recuperado. É interessante que o profeta ficou extremamente pesaroso. Ele perdeu por algum tempo o poder de traduzir, o Senhor tirou dele o Urim e Tumim, era o instrumento que ele era usado para fazer a tradução, e o profeta mais tarde, então, ele relata que, a respeito dos eventos que sucederam, ele diz assim, quando voltei para casa, saí para caminhar um pouco, e eis que o mesmo mensageiro anterior me apareceu e entregou-me novamente o Urim e Tumim, o qual me havia sido retirado em virtude de eu haver esgotado a paciência do Senhor, pedindo a ele repetidas vezes que concedesse a Martin Harris o privilégio de levar o manuscrito que ele acabou perdendo devido à sua transgressão.
Então invoquei ao Senhor através dele e obtive a revelação contida em Doutrina e Convênios na seção 3. É importante lembrar que o Senhor já tinha previsto isso e sabia do que iria acontecer muito tempo antes. Tanto é que instruiu Nefe a escrever as coisas novamente. Então, o que foi perdido era um livro chamado Livro de Leí, mas que todas as coisas que estão lá estavam contidas também nos livros que Nefe escreveu. E o Senhor não permitiu que Joseph traduzisse novamente aquilo, porque as pessoas que roubaram, né, iriam mudar o que tinha sido traduzido, e quando se apresentasse a nova tradução, eles iriam dizer, tá vendo, ó, que ele não é um profeta de Deus, pois traduziu de uma maneira e depois traduziu de outra maneira. Então o Senhor não permitiu que eles traduzissem. E ele diz lá, nessa seção 3, ele diz assim, no verso 1 até o 4, né? Ele diz que as obras e os desígnios e os propósitos de Deus não podem ser frustrados, nem podem se dissipar, mesmo, né, Satanás querendo. Porque Deus não anda por veredas tortuosas, nem se volta para a direita ou para a esquerda, nem se desvia daquilo que disse. Portanto, suas veredas são retas e seu caminho é um círculo eterno. Lembra de que não é a obra de Deus que frustra, mas a obra dos homens. E isto frustrou a obra daqueles homens iníquos que queriam destruir a reputação do profeta. E é isso então que tínhamos em especial para a Doutrina e Convênios. Ainda mais 2 versos de escritura da Doutrina e Convênios 3, os versos 9 e o 10, mas principalmente o 10, né, onde o Senhor diz, lembra-te, porém, de que Deus é misericordioso, portanto arrepende-te do que fizeste contrário ao mandamento que te dei, e és ainda escolhido e é chamado à obra outra vez. É importante a gente lembrar que o Senhor é misericordioso. Eu quero propor a todos nós essa pergunta, para que possamos meditar. O que aprendemos de como esses versos podem dar-lhe, ou dar-nos, né, esperança, depois de ter cometido erros e experimentado desânimo, assim como aconteceu com o profeta Joseph Smith? O que a gente pode aprender? Pense a respeito disso. Doutrina e Convênios, seção 10, ele é mais ou menos uma continuação da seção 3, onde o Senhor devolve ao profeta os instrumentos para tradução, o profeta começa a traduzir de novo, e onde ele diz que as obras que frustram não é as obras de Deus, sim as obras dos homens e de Satanás. E ele aqui ressalta o poder de Satanás e as tentativas que ele faz, lá no verso 20, ele diz que Satanás exerce grande poder sobre o coração dos homens, né, incita-os à iniquidade e incita tudo quanto é ruim, né, tudo quanto as coisas que não são boas. E ele diz, e assim ele vai de cima para baixo, de cá para lá na terra, procurando destruir a alma dos homens. Isso está lá no verso 27. E agora o Senhor também, ele nos dá uma grande esperança aqui para encerrarmos, né? E ele diz a seguinte lá no verso 55 da seção 10. Portanto, todos os que pertencem à minha igreja não precisam temer, porque herdarão o reino dos céus. Mas os que não me temem nem guardam os meus mandamentos, mas edificam igrejas para si mesmos, a fim de obter lucro, sim, e todos os que praticam iniquidades e edificam o reino do diabo. Sim, em verdade eu te digo, que são esses os que perturbarei e farei tremer e estremecer até as entranhas. Então aqui temos uma garantia do Senhor de que estamos no caminho certo e que estamos no caminho da exaltação. E o final da seção 10, o Senhor diz, eis que esta é a minha doutrina, aquele que se arrepende e vem a mim, esse é a minha igreja. Então se nós realmente queremos pertencer à igreja do Salvador, precisamos nos arrepender e vir até o Salvador Jesus Cristo. Como é que a gente vem ao Salvador Jesus Cristo? Guardando os mandamentos, aceitando os convênios, as ordenanças, sendo batizado, e, enfim, continuando, perseverando até o fim
e poderemos um dia voltar a viver na presença do Senhor como seres exaltados. E aqui encerramos esta aula e deixamos esta aula em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém.